E aí, o que que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou meter as caras aí, vou começar a fazer manutenção nas impressoras e recarga de toner. E aí eu comecei a importar os toners dessa mesma empresa onde eu fiz o curso e comecei a fazer anúncios, anúncio em jornal, em revista. Eu sei que eu comecei a pegar empresas muito grandes de cara, porque como eu acabei de falar, só empresa grande que tinha impressora laser, né? Então eu fechei com o Banco Itaú ali. Eu não sei quem é de São Paulo, se alguém aqui é de São Paulo conhece. Tem um prédio do Banco Itaú ali na Marginal. Esse prédio é na frente do Shopping Eldorado. Eu fechei com esses caras. Então, o Banco Itaú, eles eram meus clientes. E eu fazia recarga de toner, eu não fazia manutenção, só fazia recarga de toner. E eu fazia recarga de toner no meu quarto. Você faz ideia? Eu fazia recarga de toner no meu quarto para o Banco Itaú. Era uma doideira. Às vezes eles ligavam, eu estava na rua, minha mãe que atendia o telefone. Era uma coisa de louco, assim. Era muito, muito, muito realmente no começo, né? Eu sei que eu fechei o Maxud Plaza, que era o hotel mais chique do Brasil na época. Fechei com a imprensa oficial do Estado, que eles imprimiam o diário oficial. Então, era só empresa muito grande. E eu comecei a ganhar muito dinheiro, cara, nessa época. Eu era muito novo e comecei a ganhar muito dinheiro porque eu estava praticamente sozinho na cidade de São Paulo para fornecer toner. Por quê? Essas empresas, elas trabalhavam só com toner original. O toner original era muito caro e além de ser caro, ele é importado, né? Então a gente vivia numa época que a gente meio que estava saindo da ditadura e o Collor estava abrindo o nosso mercado, né? Então os computadores que a gente tinha aqui eram todos computadores nacionais, ainda Prologic, eram coisas que é bem das antigas, você vai saber do que eu estou falando. Então a gente vivia ainda um mercado muito, muito protegido pelo governo, né? Então, a recarga de toner abriu demais o horizonte para mim. Por isso que hoje eu vejo muita gente, até nem é muito assunto, mas eu vejo muita gente ainda batalhando ainda com recarga de toner, mas já foi, cara, recarga de toner já foi, porque na minha época era muito bom, porque era uma forma de você abrir, de você entrar no mercado. Hoje em dia já não faz mais sentido, né? Mas isso aqui, enfim, fica para outro dia, fica para uma outra conversa, tá? Só que aí o tempo foi passando, começaram a entrar muitos concorrentes aqui no mercado e o meu faturamento começou a oscilar demais, porque você viver de venda, né? Você ter uma assistência técnica, viver de manutenção de impressora e de venda de suprimentos, aí começou a ficar um mercado competitivo para mim. Então, meu faturamento oscilava demais. Eu ganhava cliente bom e perdia cliente maior ainda. Então foi começando a acontecer isso comigo. Eu pegava um cliente mais ou menos, perdia um cliente bom. Pegava um cliente ruinzinho, perdia um cliente mais ou menos, porque os clientes grandes mesmos começaram a trabalhar com locação de impressoras, essa é a verdade. Eu já perdi o Itaú de cara porque eles começaram a trabalhar com locação de impressora, a imprensa oficial do Estado, o Maxud Plaza. Estou dando exemplos aqui de clientes bem grandes que eu peguei, tá? Então eu já comecei a perder esse tipo de cliente para alocação de impressoras. E aí, como que a locação de impressoras entrou na minha vida? Eu comecei a passar por uma situação financeira muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque, como eu falei, o meu faturamento oscilava demais. Eu acredito que o de vocês também, quem trabalha aqui com assistência técnica, eu acredito que vocês vivem esse drama também, né? Porque muitas vezes você tem um baita de um cliente, daqui a pouco ele fica um mês sem comprar, 2 meses sem comprar, e aí daqui a pouco ele está com um cliente de locação, ele acabou fechando um contrato de locação. Então, aí eu comecei a passar esse aperto, e eu tinha um cliente que é um hospital muito grande, tá? E eu fornecia tinta para eles, fornecia cartucho de tinta, fornecia toner e também fazia manutenção nas impressoras deles lá. Vamos lá. Aí, esse cara um dia chegou para mim e falou assim: Olha, eu tô com umas impressoras aqui, as impressoras já estão dando muito problema, Gustavo. Você não quer começar a alugar a impressora para gente? Olha a minha situação. E eu estava, cara, vivendo um período dramático da minha vida, financeiramente falando, porque eu não tinha mais dinheiro, cara. Como é que eu falei pro cara assim, vamos embora?
vambora, vambora, vamos alugar essas impressoras aí, mas eu não sabia nem da onde eu ia tirar dinheiro para começar a alugar. Então, o que eu vou contar para vocês aqui são as 5 oportunidades ocultas da locação de impressoras. E essa agora que eu vou contar para vocês aqui é a primeira que eu vou contar. E ela é uma. Existem dessas 5, existem 2 quebras de objeção gigantesca para quando o cliente fala assim: ah, eu não preciso alugar impressora porque eu já tenho impressora. Então, são 2 quebras de objeções que eu vou mostrar para vocês dessas 5. E essa aqui é a primeira e a mais poderosa de todas, tá? Então, quando esse cliente chegou para mim e falou assim: coloca as impressoras aí para mim, vamos lá e tal, eu falei para ele assim: ó, vamos fazer um negócio? Eu não tenho, eu abri o jogo para ele. O diretor desse hospital, ele gostava demais de mim e confiava muito em mim. Não é amigo meu pessoal, simplesmente eu comecei prestar o serviço para eles começaram a gostar de mim, gostar do meu serviço e a gente ficou bem, bem chegado ali dentro da diretoria do hospital. E aí ele falou assim para mim: bom, se você está numa situação que você não pode, vamos fazer o seguinte: a gente fecha um contrato de, de prestação de serviço. E aí, o que que eu fiz para eles? Eu peguei todas as impressoras deles, revisei e comecei a fornecer toner para ele e a manutenção das impressoras por uma mensalidade. Isso eu chamei locação de impressora com a impressora do cliente. Então, isso é uma forma de locação de impressora que ela é simplesmente maravilhosa. E muita gente perde a oportunidade de fechar um contrato com o cliente porque não sabe não sabe oferecer esse tipo de serviço. Você imagina, eu estava numa situação difícil, esse cliente ele tinha 78 impressoras. 78 impressoras. É muita coisa. Para quem está numa situação difícil, eu falei, meu Deus do céu, cara, esse cara agora ele vai salvar minha pele. E não deu outra. Comecei a trabalhar. Eu sei que no terceiro mês eu já fiz uma proposta para ele. Eu vou comprar suas impressoras. E aí nós vamos fazer um negócio diferente aqui. E foi como desse locação de impressoras com a impressora do cliente, eu comecei a alugar a impressora da forma tradicional. Mas vamos lá. Peguei, comprei as impressoras dele. 3, 4, 5 meses depois, ele me chamou para uma reunião. Falou assim: Gustavo, nós vamos mudar o nosso sistema aqui e o volume de impressão vai aumentar muito, eu preciso de mais impressoras. Então, eles imprimiam coisa de 100 mil páginas mês, eles começaram a imprimir 500 mil páginas mês, depois de 5, 6 meses que eu fechei o contrato com eles. E eu coloquei mais umas 130 impressoras lá, minha. Então, a gente já começou, em menos de 6 meses, eu já tinha 200 impressoras com eles lá, tá? Então, essa alocação de impressora com a impressora do cliente, por que que ela é uma baita de uma quebra de objeção? Quando você for propor o serviço de locação de impressora para alguém e a pessoa falar assim: ah, mas eu já tenho minhas impressoras. Ah, mas eu comprei minhas impressoras, eu estou pagando ainda. Ah, mas eu gosto das minhas impressoras. Eu já imagino que isso já tenha passado na cabeça de vocês quando vocês vão entrar em contato com alguém, alguém vir com essa história de que não precisa, que não quer, que as impressoras deles são muito boas. Olha só, você chegar para ele e oferecer esse serviço é muito bom porque vai dar previsibilidade de custo para o seu cliente e você não vai precisar investir nada na aquisição das impressoras. Então, você vai começar a ter uma renda recorrente e você não vai precisar investir absolutamente nada, nada, nada. Então, esse primeiro tipo de locação aqui, que é a locação com a impressora do cliente, ela é maravilhosa por isso. E eu, ao longo desses 20, 30 anos que eu trabalho com locação de impressoras, eu fechei dezenas, dezenas e dezenas de clientes dessa forma, tá? E a grande vantagem qual que é? Depois, com o passar do tempo, você vai começar a colocar as suas impressoras lá, e aí você acaba tendo 2 tipos de contrato com esse cliente, acaba de repente até tirando as impressoras de lá e só ficando com as suas, tá? Mas isso também é um assunto para um outro dia, para a gente conversar como a gente faz todo esse processo de migração da impressora do cliente para a nossa. Mas então, esse tipo de locação, ele é extremamente importante, ele é extremamente poderoso
e que pouquíssima gente faz. O que que as pessoas fazem quando o cliente fala assim, ah, mas eu já tenho as minhas impressoras, não estou precisando disso agora, tal. A pessoa fala assim, ah, então tá bom, fica com o meu contato aí. Fica com o meu contato e quando você precisar, você me chama. Sabe quando esse cara vai te chamar? Nunca, nunca. E aí, como que eu comecei a sair do buraco financeiro? Com a renda recorrente. Então, a vantagem de você ter uma renda recorrente é a previsibilidade financeira, né? Quer dizer, você começa a poder planejar suas despesas, você evita surpresas negativas aí no caixa da sua empresa, né? Você não depende mais de vendas pontuais para cobrir os seus custos aí, eu costumo falar que você abre a sua empresa já com todas as suas contas pagas. E comigo aconteceu exatamente assim com o meu primeiro cliente, cara. O meu primeiro cliente, eu sei que a gente de 200, a gente acabou chegando em 400 impressoras, tá? Eu cheguei a faturar 80 e poucos mil reais por mês com esse cliente, tá? Então é um cliente assim que foi meu primeiro cliente de locação e a gente já arrebentou com ele com muitas e muitas impressoras lá. Então, não é que você vai começar a trabalhar com locação, você vai fechar um cliente com uma impressora, né? De repente, esse cliente que você pegar, ele já vira o jogo da sua vida, ele já muda completamente o jogo do seu negócio. E aí, você vai ficar com esse cliente, você vai ficar com um contrato por muitos anos e você vai ter essa renda que você vai poder contar. Então, a renda mensal, ela é poderosa por causa disso. Por isso que eu gosto tanto da alocação de impressoras, porque eu posso falar aqui para vocês, olha, vocês têm uma assistência técnica, é legal vocês fazerem anúncios no Google, é legal vocês fazerem anúncios no Instagram, fazer anúncio em tudo quanto é lugar. Beleza, vai aumentar a venda de vocês, vai aumentar mesmo a venda. Mas venda é venda. Um mês o cara compra de você, no outro ele vai acabar comprando de outro. É difícil você ter fidelidade em um cliente de varejo. Às vezes tem, claro. Você tem cliente que faz manutenção para ele por muitos anos e tal, beleza. Mas o dia que alguém, alguma empresa de locação de impressora chegar nesse seu cliente, ele vai acabar alugando impressora. E você sabe que você vai perder os seus melhores clientes. Porque quem trabalha com locação de impressoras está sempre prospectando as melhores empresas da região para começar a trabalhar com locação. E uma hora ou outra isso vai acontecer, principalmente se ele souber essa estratégia aí de locação com a impressora do cliente, tá? Então, o André falando aqui, isso que deseja, faturamento recorrente. A renda recorrente, ela é o que vai fazer você ter paz na vida, cara. Ixi, você ter paz na vida, é um negócio assim, é surreal, cara, é surreal, tá? Então você ter seu contratinho, e assim, é um contrato assinado, né, meu? É um contrato assinado, entende? E você tá super garantido ali, que você vai receber todo mês essa parcela e vai conseguir contar com esse dinheiro, como eu disse, para você fazer seus investimentos. Você pode ampliar sua empresa, você sabe que você vai poder contratar mais alguém, você sabe que você vai poder ter dinheiro para, se você fechar um cliente aí com 100, 200 impressoras, você vai ter caixa para comprar essas impressoras. Então, trabalhar com locação, o grande benefício dela, ela fortalecer o fluxo de caixa da sua empresa.